Marcos 16 fala sobre a ressurreição. Eu vou ler, nós vamos orar, e aí o Senhor vai falar poderosamente. Então prepare o seu coração, meus irmãos. Prepare o seu coração. Hoje é um dia muito especial para nós. No Marcos 16, no verso 1 diz: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No verso 2, no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Abrace a sua Bíblia, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor fale conosco nesta manhã em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Jesus. Te louvamos porque nesse dia, o primeiro dia da semana, um domingo como esse, vivemos a maior, o mundo conheceu o maior de todos os milagres. O mundo conheceu a ressurreição do Cristo. Senhor, que esta palavra possa nos trazer clareza, confronto, conforto, possa acessar o meu e o seu coração, e que nós, em nome de Jesus, possamos entender o que o Senhor espera de nós, a partir da ressurreição. Senhor, que esta pessoa saia daqui, não impactada por uma performance nossa, não, mas ela saia impactada pela Tua palavra. Diga: Senhor, fale comigo. Diga, fala para o Senhor: Senhor, fale comigo nesta manhã. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir o Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Amém? Como nós lemos, Marcos 16, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Sabe, meu irmão, hoje, há 2000 anos atrás, elas estavam vivendo uma das experiências mais tristes da história. Ninguém, como nós lemos, ninguém esperava que quando elas chegassem ao túmulo, ele não estaria lá. Tanto que elas compraram especiarias. Elas compraram naquela época, tinha costume, depois de alguns dias, ir lá untar o corpo, para que o corpo pudesse viver mais, para que o corpo pudesse ficar mais tempo. Então, na sua pensamento, na sua ideia, essas mulheres estavam indo para o túmulo porque ele estava lá. Elas não tinham ideia e elas não ainda entendiam o que estava acontecendo ou o que tinha acontecido. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que na mente, no coração delas, elas iam ver Jesus morto. Elas não esperavam que o morto não estivesse morto. Amém? E aí o texto segue e elas falam. Isso é comprovado porque elas falam o seguinte, no verso 3, e perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Ou seja, na cabeça delas, elas teriam mais esse trabalho para acessar o corpo de Jesus. Sabe, meu irmão, como nós entendemos a narrativa para eles, e hoje eu falo na perspectiva dos discípulos, nós entendemos que as coisas aconteceram muito rápido. Na cabeça deles, eles chegaram em Jerusalém uma semana atrás, domingo de Ramos. Eles entraram em Jerusalém no auge do ministério de Jesus. Jesus é chegado em Jerusalém e festejado. Hosana, Hosana. É chegado em Jerusalém no auge do seu ministério, em que todos olhavam e falavam: nossa, chegou quem nós esperávamos. Só que aí ele vai confrontando na segunda, na terça ele vai ao templo, vira tudo, e aí algo acontece entre eles, pensando: meu Deus, o que aconteceu com Jesus? Parece que Jesus não é o mesmo que nós estávamos acompanhando na Galileia. Porque na Galileia, onde Jesus fez 80% dos seus milagres,
Jesus, todos que chegavam a Jesus, Jesus curava. Todos que chegavam a Jesus, Jesus libertava. Todos que chegavam a Jesus, Jesus transformava. Então, na ideia deles, em Jerusalém, o ápice de Israel, a capital, nós vamos ser reconhecidos, porque Jesus está lá. Só que as coisas começam a sair um pouco da sua ótica. E aí chega quinta-feira, eles vão para a ceia de Páscoa. E aí Jesus começa a falar coisas que eles não conseguem entender. Eu sou o pão, fazer isso em memória de mim. Vocês estão comendo da minha carne. E aí na própria quinta-feira eles vão orar. E na oração um dos que estavam traz Jesus. E aí tudo muda. Naquela quinta-feira de madrugada, Pedro está dormindo, as coisas estão acontecendo, e aí Jesus já é preso, já é levado. E em contrapartida, Pedro vê-se sozinho, porque os demais fugiram de medo. Pedro tenta acompanhar, mas já é pego na sua fragilidade, nega Jesus. Parece que tudo aquilo que eles tinham imaginado como um ápice do ministério de Jesus tinha ruído, porque tudo saiu do controle. E aí na sexta-feira pela manhã, que eles achavam, não, vai acontecer alguma coisa, foi algum engano, por que prenderam Jesus? O sinédrio todo já está reunido e já estão julgando Jesus. Na sexta-feira à tarde, Jesus já está pendurado na cruz. Foi tudo muito rápido. Num dia à noite eles estão jantando, no outro dia à tarde Jesus já está sangrando, torturado, humilhado, na frente de toda Jerusalém. Se um dia, em nome de Jesus, você tiver a oportunidade de ir para lá, você vai entender que essa área, ela ficava externa, mas muito populosa, muito movimentada. E naquela época de Páscoa, todos estavam reunidos, era uma festa em Jerusalém. Então imagina, tudo aquilo que eles imaginavam. Uma semana atrás, Jesus entra, todo mundo festeja. Uma semana depois, praticamente, Jesus está sangrando numa cruz. E como foi dito na sexta-feira, nós vivemos aqui uma sexta-feira tão poderosa, meus irmãos. Foi muito forte. Foi a nossa primeira sexta-feira que nós fizemos aqui na comunidade como Sexta-feira Santa. Foi muito forte. E na sexta-feira, ele está lá sangrando, humilhado. É uma das piores mortes daquela época. Era alguém ser crucificado. É porque tinha feito muita, mas muita coisa ruim. Os discípulos não conseguem acompanhar, apenas o discípulo amado, que ele mesmo se intitula João. É um homem cheio de uma boa autoestima, amém, gente? João, ele se intitula o discípulo amado, ele acompanha. E aí os discípulos somem. Jesus é crucificado, é retirado. Nem os próprios discípulos buscam o corpo de Jesus. É um outro, José de Arimateia, que vai, intercede, retira o corpo de Jesus e empresta o sepulcro, enterra. Sexta-feira à noite, não tem mais nada. Sexta-feira à noite, acabou. Tudo aquilo que eles viveram durante 3 anos não existe mais. O que acontece com os discípulos? Nós vamos ler lá em Lucas 24. Lucas 24, 36. Nesse versículo, nesse verso, Jesus, os discípulos, depois de toda essa narrativa que eu contei para vocês, eles fogem, eles se escondem, eles somem, e eles estão trancados, como nós vamos ler agora, Lucas 24, 36,
Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus se apresentou entre eles e disse: paz sejam com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que tinham visto um espírito. Eles estavam tão aterrorizados com o pensamento, porque isso já é na segunda. Domingo, somente Maria falou com Jesus, somente Maria viu Jesus. E nós vamos ler lá, depois você pode acompanhar lá em Lucas 24:11. Eles falam para Maria o seguinte: você está doida. Entretanto, os discípulos não acreditaram nas mulheres, porque as palavras dela lhes pareciam loucura. As mulheres que viram Jesus ressuscitado chegam até os discípulos e mostram para eles: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Olha a reação deles: não, que você está vivo. Não. Sabe, meu irmão, às vezes, em alguma vida, alguma trajetória da sua vida, você às vezes duvidou. Ou, hoje, lendo isso daí, eu não critico mais ateu. Porque até os discípulos que andaram 3 anos andando com a pessoa de Jesus, não acreditavam. Não, o que você está falando para mim, Maria, o que você está falando para mim é loucura. Eles não acreditavam, eles tinham medo. Na segunda-feira, diante da notícia de Maria, o que eles deveriam ter feito? Meu irmão, meu Jesus ressuscitou, eu teria que estar lá na praça, falando, tinha que ter aberto a igreja no outro dia, tinha que estar reunido, portas abertas, cantando louvores, rendendo louvores ao Senhor. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Não, não foi isso. Segunda-feira eles não estavam com a Bíblia, eles não estavam pregando. Não, eles estavam escondidos, estavam com medos, estavam angustiados, trancados. E esse mesmo sentimento parece que eles querem nos assombrar 2000 anos depois. É a mesma sensação de que Jesus, quando está no barco, quem lembra da história do barco? Lucas 5, ele está no barco dormindo, os discípulos estão atemorizados porque estão vindo ondas. O barco começa a mexer, o barco começa a querer virar. Os discípulos, imaginem 12 homens gritando: vamos morrer. E Jesus está como? Dormindo. Até que acordam Jesus, e Jesus diz o mesmo: do que vocês estão com medo? Do que você tem medo? E essa pergunta hoje parece que Jesus está fazendo para mim e para você, 2000 anos depois. Do que você tem medo? Do que está tirando a sua paz? Jesus é o meu filho, eu não sei o que vai ser do meu filho. Jesus, ele saiu do caminho, eu achava que ele ia ser um crente, um cristão, hoje está perdido. Tá bom, mas do que você tem medo? Jesus, é o meu casamento, eu não sei o que vai ser, não sei se o meu casamento vai durar até o final do mês, nós estamos em crise. Jesus disse: do que você tem medo? Jesus, é a minha vida financeira, o meu trabalho, a minha empresa, eu acho que eu vou quebrar. Jesus disse: do que você tem medo? Jesus, sou eu, são as minhas emoções. Parece que as minhas emoções estão deixando eu cada vez mais ou menos com vontade de viver. Aí Jesus disse: do que você tem medo? Do que você tem medo? Do que eu tenho medo? Se Jesus vai falar para eles no verso 24, no verso 36, 24, 36. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse: Pai seja convosco. No verso 37, eles ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito. No verso 38, e ele lhes diz: por que estão perturbados? E por que servem com dúvidas no seu coração? No 39,
Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Nada saiu do controle, meu irmão. Do que você tem medo se Ele está vivo? Ele não está morto. Mas Jesus, o que vai ser de mim esse ano, eu não sei. Eu não sei o que, eu planejei tantas coisas, eu coloquei tantos planos, eu fiz tantas metas. Mas Jesus diz: mas do que você tem medo? Eu tenho controle de tudo. Não saiu nada do meu controle. Não foi a morte que pegou Jesus desprevenido, meu irmão. Não existe nada que fuja dos planos do Senhor. E eu volto a repetir: do que você tem medo? O que está atemorizando o seu coração nesta manhã? O que está perturbando a sua mente? O que está deixando você não viver o propósito do Senhor? O que? Sendo que Ele está vivo. Diante desse cenário, os discípulos são confrontados, são apertados, mas aí vem a frase que mudaria tudo. Mudaria a nossa história, mudaria a história da igreja, mudaria tudo. Nós estamos colocando agora uma lupa nesse momento tão crucial para a igreja. Jesus continua dizendo, no verso 24, nós estamos no João, em Lucas 24, 44. Adianta um pouquinho no 44. Ele disse: foi isso que falei, enquanto ainda estavam com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo isso ao meu respeito. Está escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. E então lhes abriu o entendimento, diga amém, para que ele pudesse compreender as escrituras. Ele disse: está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Isso impacta a vida deles. E no verso 48 é a frase que muda todo o cenário da igreja: vocês são testemunhas dessas coisas. Meu irmão, sabe o que isso é? Você entender que a ressurreição foi que criou o cristianismo. Sem ressurreição não tinha história para contar. Foi mais um profeta, foi um rabino, foi uma boa pessoa, um jovem, 33 anos, cabelos nos ombros, rapaz tão bom, mas morreu. Não, a ressurreição deu início ao cristianismo. A ressurreição marcou uma nova etapa, porque ali eles foram liberados para serem testemunhas do domingo, não testemunhas da sexta. A sexta é o início de um evento, mas o domingo é a conclusão, porque Ele ressuscitou. E nesse exato momento, nós precisamos entender se nós, como igreja, estamos vivendo ainda no evento da sexta-feira, ou se nós estamos crendo no evento do domingo. Como isso, pastor? Seja mais claro. Meu irmão, se nós cremos no evento da sexta-feira, que Ele foi crucificado, tem um monte de gente que crê, acredita nisso. Eu conheço, na semana passada nós contamos aqui, eu estava correndo, parei no lugar para tomar água, o rapaz falou assim: eu só quero uma água hoje. A atendente falou: não vai beber? Ele: não, porque eu estou no tempo aí, né, dos nossos irmãos que ficam dias sem beber, na sexta-feira não come carne, não pode isso, não pode limpar a casa. Tem gente que não limpa nem na sexta nem no sábado, mas tá bom, esse é outro dia. Você entende que o evento da sexta-feira, se você só levar ele, você vai se tornar um religioso. Mas quando você entende que o evento do domingo, ele transforma a sua visão sobre o que você é para Deus e que Deus é para você.
Sabe por quê? Porque você virou testemunha dele a partir do evento do domingo. Porque você é testemunha de alguém que ressuscitou. E aí, a partir do momento que ele ressuscitou, você acaba seguindo os passos, seguindo os objetivos, seguindo a ideia. Sabe, meu irmão, viver uma vida, ou viver um cristianismo de sexta-feira, é viver um cristianismo normal. Eu não vou matar, não vou roubar, não vou mentir. Mas viver o cristianismo a partir do domingo, é viver uma vida doida. Sabe por quê? Porque tem horas que você está na fila do banco e Jesus pede: olha para essa pessoa que está na sua frente. Tem horas que quando você vive do cristianismo do domingo, você entende: ai não, eu vou ajudar aquela pessoa que está sofrendo ali. Tem horas que ele vai te chamar e falar assim: manda um dinheiro para aquela pessoa, porque eu quero ser luz sobre ela através da sua vida. Tem horas que quem vive por um evento do domingo, a pessoa, ela vai ter que liberar perdão. Mas tradicionalmente, quem me feriu? Foi ele. Então ele que tem que me pedir perdão para mim. Eu não vou pedir. Aí faz biquinho ainda, né? Não vou. Mas você vive do evento da sexta ou você vive do evento do domingo? Você vive de um cristianismo de testemunha? Então eu, sendo testemunha, eu te perdoo. Eu libero perdão sobre você. Eu pago a minha dívida. Sabe, meu irmão, é como se você, num português claro, você fosse um devedor. Ou melhor, não vou colocar você, pense em alguém que deve muito, mas não vira para o lado não, para não dar, né? Só pensa numa pessoa que deve demais. Aí você, ou Cristo, paga a sua conta, paga a sua dívida na sexta-feira. Você não deve mais nada. Acabou. Só que domingo você vive como uma pessoa livre da dívida ou uma pessoa presa mentalmente nela? Tem gente que não consegue desfrutar do domingo, de como é ter um Cristo revelado, ressurreto, e testemunhar a vida, testemunhar Ele, testemunhar o que Ele fez. E o testemunho às vezes não é com microfone, é com atitudes. É quando você, mesmo todo mundo fazendo errado, você é o único que vai fazer o certo. Mesmo quando todo mundo, vamos ser favorecido aqui, esse é o esquema, todo mundo vai ganhar. Não, mas eu não, porque eu sei o que é certo. Como todos os homens traem, mas eu não, eu sou homem de uma mulher. Quando todo mundo bebe, eu não vou beber, porque eu sou filho do Senhor, eu não dou esse testemunho. Quando todo mundo faz tudo errado, eu sou testemunha do domingo. Eu sou testemunha do Cristo ressurreto. Sabe, meus irmãos, eu quero agora um pouquinho da sua atenção. Eu, nessa semana, meditando sobre tudo isso, Deus me deu, quando o William me ligou para saber: pastor, como vai ser o culto do domingo? Eu falei: meu Deus, como vai ser? É um domingo especial, mas eu não quero eu falar, quero que o Senhor fale. Sabe aqueles conflitos ministeriais que todo bom pastor tem? Aí eu falei: Senhor, fala comigo. Aí que me veio essa frase: o domingo chegou. E durante a semana nós ficamos falando: calma, o domingo está chegando. O domingo está chegando. Calma, tenha paz. O domingo está chegando. Porque no evento da sexta-feira, ele é o ápice da crucificação. No sábado parece que não acontece nada. É um silêncio. Ninguém fala nada, Jesus não aparece para ninguém, está todo mundo ali em silêncio, todo mundo quieto. E às vezes muitos cristãos param no sábado, mas mal sabe que o domingo está chegando. O domingo está chegando. E aí o Senhor me trouxe, tem um pregador que acompanhou muito Martin Luther King. Martin Luther King foi um dos pilares dos Estados Unidos. Ele lutou muito por causas nobres, justas. Ele que disse: I have a dream, eu tenho um sonho. E tinha um pregador, um ministro que acompanhava ele, muito amigo, muito próximo. E ele fez uma pregação de 2 minutos, que mostra muito sobre o evento da sexta e o evento do domingo. E eu separei eles aqui, eu quero que você me acompanhe. Se puder apagar as luzes, eu quero que você não distraia agora, para que o Senhor possa falar muito ao seu coração. Em nome de Jesus. Pode colocar para mim. É sexta-feira. Jesus está orando. Pedro está dormindo. Judas está traindo.
mas domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos está confuso, o sinédrio está tramando, a multidão está gritando, mas eles nem imaginam que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos fugindo como ovelhas sem pastor. Maria está chorando, Pedro está negando, mas ele não sabe que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos batem em meu Jesus, eles cobrem de cicatrizes, o coroam com espinhos, mas ainda eles não fazem ideia que o domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus está andando para o Calvário, seu sangue está escorrendo, seu corpo tropeçando e seu espírito sobrecarregado. Mas preste atenção, é somente sexta-feira, o domingo está chegando. É sexta-feira, os soldados cravam as mãos do meu Salvador, eles pregam os pés do meu Salvador na cruz e o penduram de lado de criminosos. É sexta-feira, mas deixa eu te dizer uma coisa, o domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus está pendurado na cruz, sentindo abandono, deixado sozinho e morrendo, não há ninguém que possa salvá-lo. É sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus foi sepultado, os soldados montam guarda, e a pedra é colocada na entrada da tumba. Mas é sexta-feira, é apenas sexta-feira, o domingo está chegando, e eu digo para você, o domingo chegou. O dia da ressurreição chegou. A vida está fluindo entre eu e você. A partir deste dia, tudo mudou no Evangelho, o cristianismo. Hoje, de 3 pessoas, uma declara a sua fé em Cristo. Hoje, 2,5 bilhões de pessoas declaram a sua fé em Jesus Cristo. Começou com 12 pessoas que viraram testemunhas de Cristo. Hoje eu e você, através do testemunho de alguém, encontrou Jesus Cristo. E hoje, através do seu testemunho, a sua casa, a sua família vai encontrar também Jesus. O domingo chegou. Eu quero que o louvor venha aqui, e eu já vou terminar. Para encerrar, você pode dizer, mas pastor, tudo bem, o Senhor me provou, o Senhor me falou. Eu quero provas científicas que Jesus ressuscitou. Eu quero provas. Você quer provas? Você quer provas que Jesus ressuscitou? Científicas eu não tenho, porque eu não sou cientista, mas eu posso te provar geograficamente. Vai lhe custar um pouco, mas se você fizer, você vai conhecer, você vai ver. Se você pegar um avião, for até a França, existe um lugar na França, numa capela, que tem os restos mortais de Allan Kardec. Então, se você quiser, pega o seu avião, vai, para na França, visita a igreja, tem lá os restos mortais de Allan Kardec. Aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. Mas só Allan Kardec? Mas, se você quiser, continue sua viagem, vai a Meca. Lá na capela de Meca, uma capela muito bonita, por sinal. Você vai entrar, em algum lugar vai ter um caixão e vai estar escrito: aqui jaz os restos mortais do profeta Maomé. Você pode. Mas Maomé? Não, se você quiser, você pode ir até a Índia. Vai até a Índia. Lá numa capela tem um túmulo escrito: aqui jaz os restos mortais de Gandhi, que foi um grande, sabe? Não, eu quero mais.
Se você quiser, continue a sua viagem da Índia, vai para Roma. Na Roma, para ali, vai ali a Capela Sistina. Na Capela Sistina, nós vamos encontrar uma igreja muito bonita. E no final da igreja, você vai ver um túmulo muito bonito, escrito: aqui jaz os restos mortais do apóstolo Pedro, o primeiro Papa. Mas se você pegar um avião, você for até Tel Aviv, você pegar um ônibus de Tel Aviv até Jerusalém, chegou em Jerusalém, você caminha por um jardim. Nesse jardim muito bonito, você vai ver um túmulo esculpido na rocha. Só que lá não vai estar escrito: aqui jaz os restos mortais. Lá não vai estar escrito: aqui está o pó, aqui está o saco, aqui está o cadáver. Não, lá não vai estar escrito isso. Quando você chegar naquele jardim muito bonito, uma tumba esculpida na pedra, você vai ver o que está escrito: ele não está aqui. Ele não está aqui, meu irmão. Ele ressuscitou, não tem. Você vai chegar lá, você pode entrar, e ele não vai estar lá. Não tem restos mortais, não tem nada, não tem pó, não. Está vazio. Está vazio, porque ele ressuscitou.